Obrigada, querido. A paz, pessoal. Tudo bom? Tudo bom, gente? Eu estou feliz de estar aqui com vocês nessa oportunidade em casa. Conversa de família, né? Papo de família. Roupa suja a gente lava em casa, né? Então vamos. Então vamos. Bem, eu estava ali no banco, olhando para esse templo, e eu fiz uma viagem no tempo. Voltei há 28 anos atrás. Quando eu entrei na Lagoinha pela primeira vez, era lá no tabernáculo, e o pastor José Rego do Nascimento Filho estava no púlpito, ministrando louvor, e eu não me lembro dos músicos, porque eles ficavam num cantinho assim, quase que escondidos, e a equipe de louvor vocal ficava toda no banco, no primeiro e no segundo banco. A equipe com seus cada um com seu devido microfone, a gente escutava a voz, mas a gente não sabia de quem que eram as vozes. Mas uma presença santa pairava sobre aquele lugar. E eu e João Lúcio estávamos vindo visitar, porque eu fazia parte de um grupo de teatro, de uma outra igreja, e nós tínhamos vindo ao Confra Jovem apresentar um espetáculo, e o João, que era recém-convertido, estava apaixonado pela igreja inflamada. Gente, eu lembro que a gente estava apresentando, a peça que a gente veio apresentar era O Peregrino, e a igreja da Lagoinha inflamada, naquelas lutas, assim, né, naqueles embates. Quem já leu o livro Peregrino vai entender o que eu estou falando. Mas tem uma hora que o cristão se depara com Satanás, e aquele povo levantava, aqueles jovens levantavam, e eles torciam pelo cristão. Era uma coisa fantástica. E o João Lúcio ficou fascinado. E no domingo seguinte nós viemos visitar. E eu nunca mais vou me esquecer da igreja cantando: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Era uma música simples. E o pastor Zezinho estava ali, e nenhum músico conhecido, nenhuma cara de back vocal, não tinha painel de LED, não tinha jogo de luz, e a igreja não era preta. E uma doce presença pairava naquele lugar. Quando acabou o período de louvor, antes do João Lúcio ouvir a mensagem, ele falou assim: eu não sei você, mas eu estou fichado nessa igreja. E ali ele veio, fez a classe de batismo aqui em Lagoinha, se batizou. No ano seguinte nós nos casamos, e Deus construiu tantas coisas lindas, tantas pessoas lindas Ele colocou no nosso caminho. No início desse ano, a Dev Tyros reuniu um grupo de mulheres, cerca de 30 a 40 mulheres, numa casa aqui em Belo Horizonte, e o encontro se chama Mulheres de Influência Significativa. E ela abriu aquela reunião nos fazendo uma pergunta. Ela perguntou: por que você faz o que você faz do jeito que você faz? Imediatamente eu fiz um mergulho para dentro de mim mesmo e comecei a me perguntar: por que eu faço? O que eu faço do jeito que eu faço? E ela disse assim: é muito importante nós fazermos essa pergunta a nós mesmos, não apenas no início de cada ano, mas em cada passo que a gente der, todos os dias, a gente precisa fazer essa pergunta: por que eu faço as coisas que eu faço do jeito que eu faço? Qual é a motivação por trás de cada canção, por trás das palavras que eu prego, por trás das coisas que eu faço, das viagens que eu faço, dos lugares onde eu vou? Por que eu me relaciono com as pessoas com quem eu me relaciono? Por que eu quero tirar foto com o famoso, mas eu não quero tirar foto com o pedreiro, com o leiteiro, com gente que efetivamente me abençoa? Por quê? O que está por trás do nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto? E aquela pergunta, ela me atingiu em cheio. Imediatamente eu comecei a descobrir um desvio de rota. Um foguete, se ele é lançado da plataforma, o pastor Márcio costuma dar muito esse exemplo. No lançamento da plataforma de um foguete, ele pode se desviar centímetros.
Se na plataforma ele é movido 10 centímetros de lugar, aqui na plataforma são só 10 centímetros, mas no espaço ele está radicalmente fora do seu alvo. Ele vai para outro lugar, mas ele nunca vai chegar ao seu objetivo. Ele nunca vai atingir o seu alvo. Por isso que todo dia a gente tem que recalcular a rota. Todo dia a gente tem que perguntar, por quê? Por que eu estou indo para o ensaio? Se eu sou convocado para o culto das 10, ou para o culto do André, ou para o culto que bomba na igreja, eu estou pronto, mas se eu for convocado para tocar num culto com 3 pessoas lá no tabernáculo, aí eu já não estou tão disposto. Por quê? Se é por amor ao Senhor, por que eu escolho como eu vou servir? Por que eu estou pronto para pegar a guitarra, o microfone, mas eu não estou pronto para pegar uma vassoura? Por que eu não estou pronto para lavar os banheiros da Lagoinha, se eu for convocado? Não, gente, não aplaude, não. Eu não quero que você aplaude, eu quero que você reflita. Porque às vezes a gente pensa assim, é isso mesmo, glória a Deus. Fulano tinha que estar aqui. Mas foi você que Deus trouxe. Que será? Gente, até o aplauso, eu tenho pensado no aplauso. Quando eu entrei na igreja, eu tinha 11 anos de idade. Não tinha aplauso. Não tinha aplauso. A minha igreja, não era tradicional, era renovada. Cria nos dons do Espírito, falava em línguas, mas não tinha aplauso. E hoje, se acaba uma música e não tem aplauso, fica aquele negócio, todo mundo assim, ai meu Deus, não foi bom. O aplauso é para Deus? Ele deve ser espontâneo. E quer saber, gente, para mim, aplauso é a expressão mais rasa de adoração. Porque aplauso você dá para o homem quando você vai no teatro, você dá para a orquestra, quando você vai assistir uma orquestra. Você está no vôlei, no jogo do vôlei, o Brasil ganha, aê! O Galo ganha, aê! O Cruzeiro ganha, aê! Então a gente aplaude qualquer um. E para Deus, normalmente, a gente fala, dê um aplauso ao Senhor. É melhor a gente não aplaudir, mas falar, o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é poderoso, o Senhor é o dono do meu coração. Gente, Deus está se lixando para as nossas aparências, para a nossa aparência de justiça, para a nossa aparência de santidade, para a nossa proeminência, para os nossos painéis de LED. Deus está se lixando. Aliás, muita coisa tem subido às narinas de Deus como abominação. E eu viajo por esse Brasilzão afora, e eu vejo de tudo. Eu vejo adoradores genuínos, e eu vejo gente que é performática. Helena, você está julgando as pessoas. Eu não estou julgando as pessoas. Eu estou só constatando o que acontece. Eu me lembro muito de uma história do Sóstenes. Quem conhece o Sóstenes Mendes aqui? Deixa eu ver. Uma vez o Sóstenes contou numa reunião do Adoração e Adoradores, há muitos anos atrás. Uma experiência que nunca mais me saiu da cabeça, nunca mais me saiu do coração. Ele falou que ele foi ministrar o pastor, se não me engano, da 8ª Igreja Presbiteriana, chamou o Sóstenes para ele ministrar o louvor. E o Sóstenes, então, o que ele fez? Foi para os joelhos. Era uma experiência nova para ele, e ele foi buscar de Deus. Deus, o que o Senhor quer ouvir de nós no domingo de manhã? O que o Senhor quer ouvir? O que o Senhor quer que a sua igreja entoe ao Senhor? Fala para mim, Senhor. E ali no seu secreto, durante a semana, Deus foi falando para ele as canções, e aquela adoração começou a acontecer lá dentro do quarto dele, aquela coisa foi gerada ali no quarto, a sós com o Senhor, e depois, no domingo, veio à tona. E quando ele ministrou o louvor e a adoração, foi um mover tão grande na igreja. As pessoas choravam em arrependimento, as pessoas foram quebrantadas, a adoração, aquela atmosfera santa pairou sobre a igreja, e foi algo extraordinário que ninguém podia esquecer. Quando acabou o culto, o pastor chegou para o Sóstenes, Sóstenes, que coisa maravilhosa, filho, que presença, ele era ainda um jovenzinho, dando os seus primeiros passos ali, que presença santa, Sóstenes. Domingo que vem, você de novo. Escalou ele de novo para o próximo domingo. O que ele fez? Orou, buscou, jejuou, dependeu? Não. Ele fez a mesma lista. Ele ministrou exatamente a mesma lista.
E o que aconteceu? Tudo de novo. As pessoas choraram, as pessoas se quebrantaram, houve uma presença tão gostosa, uma sensação tão boa. E quando acabou o culto, tinha um vazio dentro dele. E ele não entendia por quê. E ele falou: Deus, mas por que está diferente? Aconteceu a mesma coisa. As pessoas choraram, as pessoas se quebrantaram. Por que eu estou sentindo um vazio dentro de mim? Uma sensação esquisita. E o Espírito Santo falou com ele: porque domingo passado, Sóstenes, fui eu. E hoje foi você. Eu quero te dizer, artista cristão, o dom que Deus te deu pode emocionar as pessoas. O dom que Deus te deu toca as pessoas. A sua bela voz emociona as pessoas. Pode levar as pessoas até as lágrimas. Mas o Roberto Carlos faz o mesmo. Chitãozinho e Chororó faz o mesmo. Até o Wesley Safadão está fazendo o povo chorar. A diferença é que tem um tipo de música que transforma a vida da pessoa. E tem outro tipo de música que apenas é entretenimento, é uma curtição, é uma delícia. Mas não passa disso, só prazer, só entretenimento, só aparência. O que está nos movendo? Segundo o dicionário, relevante é importante, pertinente, apropriado, adequado, o que importa, o necessário, o indispensável. Isso é relevante. O que não dá para ficar sem. O que é absolutamente necessário. A gente pode ficar sem painel de LED, gente? A gente pode ficar sem todos os instrumentos? A gente pode adorar descalço? Vestido só de saco? Nossas cadeiras precisam ser acolchoadas? Precisa ter televisão para todo lado? Precisa ter essa pedaleira poderosa? Precisa de canequinha com água para a pregadora? É bom, mas não precisa. Jesus é simples. Será que a gente está seguindo o mestre? Ou a gente está querendo ser famoso? Porque é diferente, relevante, de famosos. Segundo o dicionário, famoso é o que tem fama, notável, célebre. Hoje as crianças são perguntadas: o que você quer ser quando você crescer? Elas falam: celebridade. O ícone no mundo é Kim Kardashian. Nós temos um tempo problemático pela frente. E o problema é que a gente começa a notar, quando a gente senta com uma geração de jovens que estão chegando agora, e a gente pergunta para o cara, a gente conversa com ele 2 minutos, e a gente fala, e a gente percebe que o grande sonho ministerial do cara é ser contratado por uma grande gravadora. Deixa eu te falar, meu querido. Não usa a igreja como trampolim. A igreja não é o lugar de te dar o start para você ficar famoso. A igreja é o lugar que você vem servir voluntariamente ao corpo de Cristo. E a gente precisa voltar àquilo que a gente removeu. Eu me lembro quando eu fui professora das primeiras turmas do CTMDT, o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, e eu dava uma matéria que se chamava O Coração do Artista, que se tratava do caráter cristão, e a outra que se chamava Arte na Adoração. E a arte na adoração, ela existia para eu desafiar os meninos. Desafiar os meninos a sair da mediocridade. A parar de tocar o Jaqueline, sabe? Aquela coisa pobre, aquela coisa sem criatividade. Nós somos filhos do Deus de toda a criação. E a gente fica fazendo versão gospel para a música do mundo. É osso, hein? Ou então a gente fica vivendo das versões da Bethel, da Gateway.
Não tem nada de errado de fazer versão, mas a música brasileira é riquíssima, em ritmo, em diversidade, é uma coisa linda, mas a gente gosta de fazer o que está dando certo, igual o Sóstenes fez lá atrás. Mas será que Deus está aprovando? Será que está transformando pessoas? Será que está marcando gerações? Ou será que a gente está usando a manivela gospel para manter o povo feliz e bem entretido e totalmente vazio, só fazendo barulho? Nós nunca fomos tão numerosos e tão ineficientes. Nós nunca fomos tão bons. Como eu ensinava os meninos e como eu falava para os meninos, gente, sai da mediocridade, estuda, vai estudar esse instrumento, vai tirar um movimento do seu corpo, molda esse corpo, faz aula bailarina, faz exercício, perde peso, faz o que tem que fazer para fazer com excelência aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Só, gente, que nós saímos de um extremo e fomos para o outro. Hoje nós somos muito bons, mas Deus está agindo na nação. Quantas pessoas se converteram nos bastidores da Rede Globo desde que nós entramos na Som Livre? Tapinhas nas costas e puxa, o que você faz é tão lindo, isso não vale nada. Eu não quero gente batendo nas minhas costas dizendo como é que eu sou boa. Isso só prova o meu coração e me leva para o inferno, porque o homem é provado pelos elogios que recebe. O diabo hoje não precisa de te tentar, te dar adultério, te dar prostituição, não. Ele só baba ovo em você, fala como é que você é bom, como você tem uma grande voz, como você toca pra caramba. Essa igreja não é suficiente para você, esse ministério de louvor não está te valorizando. O diabo quer que a gente fique dentro da igreja, bem ineficiente, bem insatisfeito, bem invejoso do dom do outro, bem competitivo, põe a máscara de crente e fala, ai querida, que solo lindo. Dentro de você está assim, mas eu que tinha que fazer. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu fui assim. Eu fui assim. Estava cantando no El Chamar e logo mais no Diante do Trono. Mas eu queria ser famosa. Eu queria curar a fenda que tinha na minha alma de rejeição. Eu queria a aprovação do outro, eu queria o aplauso do outro. Eu queria que a afeição e o aplauso do outro me curasse da minha rejeição. Isso é uma mentira, isso nunca vai acontecer. É o amor curador de Deus que tira a gente da rejeição. E que te livra da dependência viciante, da aprovação humana, que faz você negociar todos os seus valores, e inclusive a sua vocação, para ser aplaudido. Convoca para uma coisa grande, todo mundo vem, convoca para um discipulado, conta os gatos pingados que vêm no final do mês. Isso mostra a nossa motivação, isso mostra por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E naquela reunião com a Dev Tyrus, houve um momento de oração, de arrependimento, de quebrantamento, e o meu coração foi estraçalhado com um clamor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A gente não quer se humilhar. A gente quer ser grande na terra. A gente quer tirar foto com quem está no topo. A gente quer postar no Instagram a multidão para quem a gente está cantando. Por que a gente não posta a foto com o doente que a gente está orando, inspirando outros a ir no hospital orar? Os shows continuam lotados, os hospitais vazios. Ninguém quer cantar em hospital. Miguel, meu filho, fez uma cirurgia de apêndice há uns anos atrás. Foi uma coisa repentina e assustadora. E no dia seguinte ele estava se recuperando e o médico falou que ele deveria andar pelo corredor para ter a certeza que ele podia ser liberado. E eu comecei a andar, aqui no Odilon Berens, eu comecei a andar com o Miguel pelo corredor, com o soro, e ele andando com dificuldade, eu comecei a cantar aleluia. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei.
Aí uma mulher vai e sai no quarto. E olha para o corredor e eu, estou cantando no hospital. Calei a boca e continuei andando. Ela ficou olhando, tinha muitas pessoas no corredor andando. Olhou, voltou para dentro. Eu fui até o final do corredor, e quando eu comecei a voltar, a música estava na minha cabeça. Então, eu comecei a cantar sem perceber. E dava aquele eco, né, porque o corredor, e eu comecei a cantar. E aí eu comecei do princípio. Tantas vezes não consigo perceber tua mão, teu cuidado em meu viver. Aí ela de novo. Assim, ai meu Deus, vem a mulher de novo. E aí ela ficou me encarando, com uma cara ruim. Ficou me encarando. E eu fazendo de desentendida. Fui chegando perto do quarto, desentendida. Ela falou assim, psiu, psiu, moça. Eu olhei para ela e falei assim, é você que estava cantando? Ô moça, era eu, desculpa, eu não queria te incomodar. Ela chegou perto. Os olhos dela estavam marejados. Ela falou comigo, canta mais. A gente precisa de música nesse lugar, para trazer bálsamo para o nosso coração. Lugar para cumprir o ministério tem. Lugar para brilhar a luz de Jesus tem. Lugar para ser relevante está cheio. Mas a gente prefere ser famoso. A gente prefere vir tocar no culto que é televisionado pela rede super de televisão. Fala comigo também, Jesus. Fala comigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Colossenses, capítulo 3. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, como vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. A carta de Paulo aos Colossenses é tão atual. Todas as cartas de Paulo deveriam ser um estudo obrigatório para aqueles que ministram o louvor e a adoração na casa do Senhor. Porque elas nos lembram por que nós estamos aqui. Elas nos lembram qual é o nosso propósito. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E isso começa, gente, aqui, ó. Na coletividade, no grupo, na banda. Mas não é em cima do palco, é fora. As pessoas estão mais interessadas no testemunho que a gente tem nas salas VIPs da vida do que em cima dos púlpitos. Porque se é uma bênção em cima do púlpito, qualquer um pode ser. Principalmente nós que temos um temperamento artístico criativo, principalmente nós que somos artistas cristãos. É fácil para a gente usar máscara. É fácil para a gente ser bom em performance. Mas não é tão fácil ter caráter, humildade, simplicidade, longe dos holofotes. Quem você é no ensaio, quem você é no estudo bíblico, quem você é na sua casa, dentro da sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, uma geração inteira de filhos fora da igreja, porque falam, meu pai, eu gosto do meu pai da igreja, a minha mãe, eu gosto da minha mãe da igreja, porque lá em casa é outra pessoa que mora, parece que foi abduzido, é outra pessoa, outra personalidade, mas chega aqui no culto, a gente fecha os olhos, como é que ele é fácil, olha, aleluia. Aí você pensa, que mulher ungida. E lá em casa, cala a boca, Miguel! Já aguento, não! A minha também, minha linda. O negócio é que a gente não pode se conformar em ser uma farsa. Não se conforme em ser um estereótipo. Não se conforme com a performance. A presença de Deus tem que voltar para os nossos cultos, gente. Líder de louvor, você não é animador de plateia. Gente, eu entendo e eu respeito e eu incentivo o chamado de alguns do corpo de Cristo para o século. Eu sei que vão ter artistas cristãos que vão falar de Jesus no século. Eles vão fazer shows em teatros, eles vão cantar até em bares, mas a presença de Deus vai transbordar neles. O alvo deles é ser um artista cristão no século. Alguns Deus vai chamar para isso. E esses se submetem à igreja, a pastorado. Não tem ministro independente, futebol clube, não. Mas a gente tem que entender, então, que tem uma linguagem que é para o show. Tem uma linguagem que é para o evangelístico. Tem uma linguagem que é para comunicar o evangelho a quem não sabe nada do evangelho. Agora, as pessoas estão trazendo essa linguagem para dentro da igreja. Joga a mão para o alto, tira o pé do chão, faz um coração para Deus, dê um brado de vitória. Gente, a gente nem pensa no que está falando, a gente vai no automático. Olha para quem está do seu lado. Isso é automático. Estou falando por mim, eu sou pregadora. E quantas vezes eu vejo o automático funcionando? Quando eu não sei o que eu falo, eu estou assim, deu um branco, olha para quem está do seu lado.
Dá um abraço na pessoa. Muitas vezes a gente faz isso, gente. A gente não está visando a comunhão e a edificação. Nós estamos na manivela. A gente faz porque todo mundo faz e é legal, e dá certo, movimenta. Nós não estamos aqui para movimentar o movimento do Espírito. O movimento que é eficaz é do Espírito. Sabe o que você movimenta? Você movimenta o seu joelho para o chão, todo santo dia, e a sua boca para o pó, e enquanto você se arrepende dos seus pecados. Então, enquanto você busca Deus em nome de Jesus, Pai, eu preciso transbordar. Como que eu vou transbordar se eu estiver vazio? Eu vou só fazer barulho. Enche-me de ti, enche-me de ti, enche-me de ti. Tenha uma vida devocional, uma vida consistente aos pés do Senhor. Senão você vai ser só sino que vai fazer barulho. Aí o povo, mas Helena, mas funciona, Helena. Poxa, a irmã estava chorando, o povo estava chorando. Eu volto a dizer, qualquer artista tem o poder de fazer isso. É a unção que quebra o jugo, não é o seu talento. E muita confusão está sendo praticada. Agora eu vou te dizer uma coisa. Não queira só ser usado, queira ser aprovado. Porque Deus usa mula, Deus usa pedra, Deus usa quem Ele quer, porque a obra dele será feita, ponto final. Agora, dura coisa é estar numa plataforma, ministrando alguma coisa que você não vive, sendo apenas uma sombra, um espectro, uma farsa, uma máscara. Deus nos chamou para algo excelente, elevado, profundo, verdadeiro, transformador, curador, mas nós estamos preferindo a bijuteria ao diamante. Nós estamos preferindo a glória do homem à glória de Deus. Nós estamos preferindo que os nossos cultos se tornem momentos de catarse emocional e envolvimento com o entretenimento, e não cultos onde o arrependimento convence as pessoas, quebranta as pessoas e muda a vida das pessoas. Não é avivamento sem arrependimento. Isso passa por nós que estamos no altar, gente. Nós não somos inocentes, e o juízo vai começar por nós, por mim e por vocês. O juízo começa pela casa de Deus. Melhor que nós voltássemos para o banco do que nós ficarmos aqui em cima sendo pedra de tropeço e produzindo só entretenimento na casa do Senhor. Será que os nossos cultos... Gente, até as nossas canções se tornaram egocêntricas. A gente fala mais da gente mesmo do que da glória de Deus. E quando a gente começa a cantar a glória de Deus, e não as músicas de motivação emocional, fica monótono. Uma vez eu estava num culto, numa igreja pequenininha, pequenininha mesmo. E começou a cantar a música do Ademar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, e o povo cantando assim, o povo atrás de mim, o som do povo me incomodou, eu quis olhar para as pessoas, o que está produzindo esse som? Na cidade do nosso Deus, oh, seu santo monte, a alegria de toda a terra, estava uma coisa assim, e eu olhei assim de relance, e eu vi gente conversando, gente... Meu Deus, que falta de temor, que falta de reverência. O que está acontecendo com esse povo? Passou 2 músicas, aí o guitarrista começou. Todo mundo começou a chorar. Tem ciúmes de mim. Meu Deus, na hora de falar do amor de Deus, você dá meia boca. Da grandeza de Deus é meia boca. Da glória de Deus é meia boca. Mas quando fala que Ele me ama, ai, agora eu estou no centro, então está para mim. O que está acontecendo? O que está acontecendo, ministros do altar? O que está acontecendo com a gente? Onde nós nos desviamos?
onde a roupa e a maquiagem passou a ser mais importante que a canção cantada, onde o painel de LED e os instrumentos de última geração passaram a ser mais importantes que a presença viva, doce de Deus. Eu não estou dizendo para a gente negar o crescimento, gente. Eu não estou dizendo para a gente negar a oportunidade, a tecnologia. Não! Eu continuo encorajando. Eu acho que o povo de Deus deve fazer o melhor para Deus. Mas o melhor não começa com a aparência. O melhor vem do coração. Eliabe era irmão de Davi, mais velho, proeminente, alto, forjado para a guerra, bonito. Deus fala com Samuel: vá à casa de Jessé, porque eu vou ungir um novo rei sobre Israel. O profeta, o homem de Deus, olhou para Eliabe e falou: eis aí o ungido do Senhor. Por que Samuel falou isso? Por causa da aparência de Eliabe. Ele era forjado para a guerra, ele era bonito, ele tinha todos os requisitos para ser o novo rei. Às vezes você tem todos os requisitos para ser um grande ministro de louvor, uma grande ministra de louvor. Você tem uma grande voz, você tem presença, você tem uma estampa bacana, você tem a palavra certa. E aí Deus vira para Samuel e diz: não, Samuel, não atente para a aparência, porque eu olho o coração. Mas o que me abala é o que Deus diz depois dessa frase. Deus diz: e eu tenho rejeitado a Eliabe. O que Deus está dizendo a seu respeito? Que você tem uma grande voz, que você é muito bom no que você faz, que você é dedicado, que você chega no ensaio na hora certa, que você toca uma guitarra, um baixo, um violão, como ninguém, que você dança e põe a perna aqui. Que talento, que técnica. Técnica não basta. Técnica o mundo tem, muito melhor do que a gente, tá? O nosso diferencial não é a técnica, o nosso diferencial não é a excelência, o nosso diferencial tem que ser a unção de Deus sobre nós, a presença de Deus sobre nós, a manifestação da glória de Deus através do seu povo. Quando você canta, minha querida, não se contente com menos do que as pessoas sendo curadas de câncer, de AIDS, de problemas crônicos, simplesmente pela entonação da sua voz. Enquanto Davi tocava a harpa, os demônios de Saul tinham que se retirar. Será que é isso que nós estamos produzindo, igreja? Ou será que a gente está produzindo igualzinho o mundo faz? Nós nos tornamos excelentes, nós nos tornamos respeitados, nossa música chama a atenção do século, eles querem nos ouvir, eles nos querem nos programas de televisão, mas quantos estão sendo salvos? Quantos estão mudando de vida? Desde aquele dia, essa frase está ecoando dentro de mim. Por que eu faço as coisas que eu faço, do jeito que eu faço? Em que Deus está sendo glorificado? As pessoas estão sendo impactadas pela minha vida fora da plataforma. Eu quero impactar as pessoas com a palavra. Eu quero impactar as pessoas na plataforma. Mas eu quero impactar as pessoas indo nos hospitais, indo nas creches, indo nos asilos. Eu quero que os meus companheiros que estão mais perto de mim, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, olhem para mim e falem: a Helena é uma mulher de Deus, a mamãe é uma mulher de Deus, a Leninha é uma mulher de Deus. Eu quero que os meus amigos falem: a Leninha é uma mulher de Deus. Eu não estou contente com o meu cristianismo, eu quero mais. Eu quero ser mais parecida com Jesus. E como eu preciso, gente. Como eu preciso. Mas eu oro que essa insatisfação gere vida. Vida que vai mudar o meu interior e transbordar para fora. E vai impactar pessoas e vai mudar pessoas. Porque essa obra não é minha. A obra que eu tenho que me preocupar com ela é que Deus me transforme de fé em fé, de glória em glória, à semelhança de seu Filho. Que eu seja humilde como Jesus é.
que eu seja doce. Eu não sou doce, gente. Eu não sou doce. Eu quero ser mansa e humilde de coração, como meu mestre é. Eu quero deixar o perfume de Jesus por onde eu for. E eu oro para que você seja assim também. Olha para a carta. Olha para Colossenses. Quando você lê esse capítulo de Colossenses, ele não está chamando a gente para ser famoso. Ele está chamando a gente para ser relevante. Ele está chamando a gente para a gente viver de forma digna da vocação que recebemos. Ele não está te chamando já para ser um guitarrista apenas. Ser um homem de Deus para Letícia, ser um homem de Deus por onde você passar, cara. Que as pessoas vendo a sua vida, o seu procedimento, até nas suas brincadeiras, que elas sejam abençoadas. É assim com você também, Titi. É isso que Deus quer fazer em você, cara. A gente não pode se conformar com a mediocridade que essa geração está vivendo. E eu vou terminar refletindo com vocês o que eu comecei lá na reunião com a Deb. Se humilhar. Será que nós estamos nos humilhando uns com os outros? Será que a gente tem a mesma disposição para a vassoura do que a gente tem para o instrumento? Será que a gente vem para as reuniões de discipulado, para o nosso crescimento espiritual, com o mesmo interesse que a gente vem para o culto que vai ser televisionado e a gente vai tocar? Será que a gente inspira outros a amar mais, a ser mais compassivo, a doar o que tem, a dividir o que tem com o outro que tem necessidade? Será que a gente está querendo aparentar uma coisa que a gente não é, só para a gente não se sentir menor, não se sentir por baixo? Não tema se humilhar. Isso está no pacote de quem serve a Jesus. É pré-requisito para segui-lo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E orar. Como é que está a sua vida de oração, ministro? É para ser relevante ou para ser famoso? Se é para ser relevante, você precisa de oração. Se é para ser famoso, não precisa não. Você ora só em público. Mas se é para ser relevante, você tem que ter uma vida de oração onde ninguém te assiste. Dobrar os seus joelhos e gerar aquilo que Deus quer fazer através de você. Mesmo que possa te parecer pequeno, no reino de Deus não tem pequeno, tem estratégicos. Todos têm um papel, uma função. Todos são importantes. Como as pecinhas de um relógio. Os ponteiros aparecem, mas se um simples parafuso não funciona, ele pode ser de ouro, pode ser um Rolex. Não vai em lugar nenhum. Não cumpre a sua função. Ore. E orar. E me buscar. Busca me agradar, diz o Senhor. Busca me satisfazer, diz o Senhor. Canta para mim. Pense em mim. Esquece da câmera que vai mostrar o seu rosto no telão. Adore a mim. E não só com as suas canções, mas com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas escolhas. Me buscar. E se converter dos seus maus caminhos. Gente, todo dia a gente tem que corrigir a rota. Todo dia, todo dia. Todo dia. Todo dia. Porque o nosso coração é terrível, vaidoso. A gente, sabe, sobe um banquinho e a gente começa a se achar. Todo dia. Descer os degraus à casa do oleiro. E pedir ao Senhor, ajusta minha rota, Senhor. Não me deixa me perder. É essa oração, Tião, é essa oração. Ajusta a nossa rota, não deixa a gente se perder. Não deixa a gente se desviar. Não deixa a gente se envaidecer. Se envaidecer de quê? A glória é de Deus. É Ele que faz, é Ele que cura, Ele transforma, Ele liberta. Que glória que tem um bisturi. O mérito é todo do cirurgião.
se converter dos seus maus caminhos. Às vezes a gente pensa que os maus caminhos é a prostituição, o pecado grosseiro. Às vezes o mau caminho é um coração vaidoso, um relacionamento interesseiro. Eu vou ficar amigo de fulano, que eu vou ganhar visibilidade. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Fica amigo do noivo. Amigo do Espírito Santo. Esse é o relacionamento que a gente tem que ter. Deus abate, Deus levanta. Deus promove e Deus puxa de volta. Deus é Deus. Se a gente está sendo notável, célebre, famoso, deixa eu te dizer, isso não dura a vida toda. Isso passa. Fama passa, mas relevância não. Relevante é aquela pessoa que morre e deixa um legado, deixa um rastro de inspiração. É aquela pessoa que você se lembra dela. Você tem alguém assim que já partiu, mas quando você se lembra dela, você fala: eu quero orar igual fulano, eu quero buscar igual fulano, eu quero abraçar igual fulano, eu quero curar a alma das pessoas igual fulano era. Isso é relevância. O Senhor nos chama para sermos relevantes, não famosos, não célebres. A fama pode vir em decorrência da relevância? Pode. É pecado? Não. Mas cuidado, porque a fama pode ser um grande inimigo. Eu me lembro quando eu saí do ministério diante do trono. Vem cá, gatinho. Estou falando, essa igreja está de tudo. Morcego, gato. Até os bichos estão convertendo, gente. Eu me lembro quando eu saí do DT e eu e o João, a gente saiu porque Deus mandou sair. Deus falou que tinha encerrado um ciclo. Deus não falou que era para escrever livro, que era para viajar pregando. Mesmo porque eu já fazia isso quando eu era do Diante do Trono. Eu não saí para ter uma carreira. Eu saí porque Deus mandou. E no primeiro momento eu acreditei que era para ficar em casa com os meus filhos. Porque eles estavam entrando na adolescência. Eu pensei, Deus está querendo que eu fique mais em casa. Foi isso, inclusive, que eu disse para a Ana. Mas os convites começaram a chegar. E a gente falou, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai atender? Senhor, é para a gente atender? E o Senhor disse, é para atender. E nós começamos a viajar para todo lado, viajar muito. Com a bênção dos nossos filhos, sempre conversando com eles, sempre ajustando com eles. Todo ano a gente senta para ajustar. O que vocês vão deixar a gente fazer esse ano? E aí eu fui para um hotel. Um hotel bem diferente daqueles que eu frequentava com Diante do Trono. Quando eu puxei a colcha assim, tinha algumas coisas no colchão. No lençol, uns bichos, os cabelos e marcas esquisitas. O banheiro era imundo. Era um lugar feio, sujo, pequeno, quente. Nem ventilador tinha. E lá dentro de mim, o meu coração, eu merecia alguma coisa melhor, hein? E a doce voz do Senhor me disse, por que, Helena? Seu mestre não tinha onde reclinar a cabeça. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estava estragada pelas coisas boas, pelo conforto, pela honra, pelos elogios, diante do trono. Não foi o diante do trono que me estragou, foi eu que deixei o meu coração se estragar. A culpa, a responsabilidade, toda minha.
E o Senhor teve que ajustar os parafusos e me levar a muitos lugares difíceis. Teve um que eu dormi com os morcegos em cima da minha cabeça. Por isso que eu já sou íntima deles, eles não me assustam. Outro, o banheiro só tinha metade da porta, a de cima. Interessante. Umas coisas interessantíssimas para ajustar as nossas motivações. Então, quando chegar a tribulação, a dificuldade, a luta, quando você tiver que remendar cabo, quando você não tiver a caixa, a pedaleira que você sonhar, o instrumento que você sonhar, quando o microfone estiver difícil, quando não tiver ninguém para tocar no Ministério de Crianças e você for destacado, vá com alegria. Jesus saiu da sua trajetória para alcançar uma mulher em Samaria, libertar um em Gadara. Seja assim com você também. Não se mova pelas multidões, se mova pelo Senhor. Deus abençoe vocês. Feche os seus olhos. E eu deixo a mesma pergunta que está me virando do avesso no seu coração. Por que você faz as coisas que você faz? Do jeito que você faz? Qual é a motivação por trás do seu dom, por trás do seu serviço, por trás do seu talento, por trás das suas amizades, dos seus relacionamentos? Por quê? Senhor, sonda o nosso coração, porque nós queremos ser a tocha acesa, a luz que brilha, a ponte sobre as águas, a flecha que acerta o alvo. Nós queremos cumprir os teus propósitos. Sonda o nosso coração. Sonda os nossos corações. Espírito Santo de Deus, que a tua doçura, a tua graça, nos convença daquilo que precisamos ser convencidos. Ajuste as nossas motivações, para que a gente não perca o nosso alvo. Nós queremos derramar da tua graça, do teu favor, do teu amor, muito mais fora das plataformas do que sobre elas. Levanta nessa igreja uma geração de homens e mulheres que amam, que servem, que são simples, despretensiosos, que tratam com a mesma honra o grande diante dos homens e o pequeno. Que o Senhor ajuste os nossos corações, converta o nosso coração a Ti, Senhor, para que a nossa terra seja sarada. Onde há uma igreja sarada, a nação é curada. Que a nossa terra seja curada, Senhor, até que o Senhor venha. Que a igreja se manifeste como o abraço do Senhor, o colo do Senhor, o consolo do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pessoal. Relevantes. Famosos não. Relevantes.